Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, dê o seu joinha caso goste do vídeo, clique no sininho para todas as notificações. Quero dar as boas-vindas a todos e todas, principalmente quem já se inscreveu. Se você está se tornando um inscrito a partir de hoje, quero também dar as boas-vindas para você. Nesse vídeo eu quero falar sobre o liberalismo e eu vou começar falando aqui sobre um filósofo muito importante que ele é considerado assim o pai do liberalismo. Por que eu quero falar aqui com vocês, conversar com vocês sobre o liberalismo? Porque, gente, o liberalismo é uma das teorias, um dos movimentos, né, que deu assim uma sustentação muito forte, principalmente para o acontecimento da Revolução Francesa, para a ascensão da burguesia, que aí nós vamos ter o capitalismo, que é o capitalismo que nós temos até hoje. Eu diria para vocês assim que as teorias de John Locke são teorias que estão assim, num certo sentido, muito presente, mas muito presente mesmo, nas ideias capitalistas, nas chamadas ideias liberais, tá? O termo liberalismo, assim, a princípio, parece que dá impressão para a gente assim como uma coisa muito boa, né? Uma coisa muito interessante. Ela não é, se a gente pensar bem, não é uma palavra feia, né? Porque é igual aquela ideia do liberal. Quando você fala assim, fulano de tal é uma pessoa liberal, geralmente a gente considera que uma pessoa liberal é uma pessoa mais aberta, uma pessoa mais alegre, sei lá, uma pessoa. Aí fala, fulano de tal é bem liberal, né? Ou tem diversos outros entendimentos sobre esse liberal. Mas o que é esse liberal aqui? O liberal a partir do liberalismo. O Estado liberal, chamado Estado liberal. Aqui é um ponto assim importante de nós entendermos, porque todas as vezes que a gente trata sobre liberal e sobre liberalismo, nós estamos levando em conta aqui, às vezes sem saber, né? Que tem muita gente que não sabe disso. O que está sendo levado em conta, está sendo considerado aqui, é a defesa do capitalismo, né? Não há nada que eu diria assim mais forte de uma defesa mais profunda em relação ao capitalismo do que o liberalismo, tá? E as bases de sustentação da economia, né, dentro do capitalismo, por exemplo, está assim ancorado, tem como base, né, de fundo mesmo, o liberalismo. E hoje nós temos o neoliberalismo, que é um outro assunto que eu vou tratar mais à frente. O John Locke ele trata de diversas coisas, né, na sua filosofia política, nas teorias que ele vai fundamentar o liberalismo. E eu não quero aqui trazer tudo, tá, para vocês, um pouco por causa do tempo, senão fica muito cansativo. Eu quero trazer aqui alguns pontos assim importantes para que vocês entendam, tá, como que esse liberalismo ele foi se fortalecendo então como base de sustentação do capitalismo, como eu falei para vocês. Eu quero pegar assim um ponto, porque assim, o John Locke ele é um pensador contratualista. Quando a gente fala contratualista, tem a ver com o contrato social. Thomas Hobbes é um filósofo também contratualista, o John Locke é um contratualista, Rousseau é um contratualista. E aí você tem uma categoria de pensadores, né, que está dentro dessa linha que nós chamamos assim, na filosofia política, de contratualista. É claro que a ideia de contrato social em cada um é bem diferente um do outro, tá? Mas de um modo assim muito especial, o John Locke ele começa, né, falando do estado de natureza antes da formação, por exemplo, da sociedade civil, antes da formação das cidades, né, do estado da forma como nós vivemos hoje. Poderíamos pensar assim, um período em que o homem vivia mais na natureza, mais no campo, né, e ainda não foram formadas ainda
a sociedade da forma como nós compreendemos, da forma como nós a conhecemos. E, pois bem, isso tudo vem antes do contrato, chamado contrato social. Então esse homem vivendo ali na natureza, ele tinha as leis, os homens, né, os seres humanos eram então regulados pelas leis. Então eles obedeciam às leis que eram as leis naturais. Essas leis naturais não eram leis formuladas, né, por eles, né? Essas leis eram leis, por exemplo, como que o homem do campo, né, que geralmente, se você for perguntar para uma pessoa que vive muito tempo, por exemplo, na roça, né, ele vai explicar muitas coisas para vocês, por que ele faz um determinado plantio, num determinado período, por que ele obedece luas, por que ele obedece os períodos da chuva, aquela coisa toda, porque são regras, são leis que ele sabe muito bem que precisam ser cumpridas. São dessas leis, por exemplo, que o John Locke ele está falando. Só que assim, fazia parte desse direito natural, dessas leis naturais, a igualdade e a liberdade, né? Havia um entendimento assim de que todos nós seres humanos, num certo sentido, assim, enquanto ser humano, nós somos seres iguais, todos são iguais, né? E a outra ideia também sobre liberdade, né? Mas essa liberdade não é a mesma liberdade, por exemplo, da sociedade civil. Isso que a gente tem que entender. Essa liberdade, ela é uma liberdade, né, natural, e às vezes até o entendimento de liberdade natural pode de repente caracterizar na sociedade, né, se fosse, por exemplo, aqui na nossa sociedade, como algo meio estranho, né? Então, por isso que essa liberdade natural, ela difere muito, por exemplo, da liberdade, né, da sociedade civil. Então, assim, o Hobbes, antes do Locke, ele falava também do estado de natureza, só que o estado de natureza em Hobbes é um estado de guerra de todos contra todos. É um estado, né, onde havia muitas desavenças, né? E aí ele vai justificar o contrato social para que o soberano pudesse ter uma força capaz de vencer de acabar, trazer um estado de paz, né, aonde não pudesse mais acontecer essa guerra de todos contra todos. O John Locke ele já vai considerar que existem duas coisas ao mesmo tempo nesse estado de natureza. Há momentos em que as pessoas vivem em paz, né? Podem sem conflito, sem guerra, essa coisa toda, mas há outros momentos em que de repente essas desavenças elas podem acontecer. Então, num certo sentido, o estado de natureza não seria assim um estado muito seguro também numa concepção de John Locke, tá? O Thomas Hobbes considerou que não foi seguro, né? Que necessitou do contrato social. Aqui em John Locke também vai acontecer o contrato social, tá? Mas tem uma coisa que muito diferente, e aqui nós vamos compreender, né, essa base de sustentação do capitalismo, porque é assim, uma das coisas que o John Locke mais observou, mais percebeu, quando ele pensou esse estado de natureza, né, do homem vivendo em estado de natureza, tinha a ver muito com a propriedade, né, a chamada propriedade privada, né. Então ele começa a sustentar o seguinte, né, na sua teoria, de que a chamada propriedade privada ela tem um valor, inclusive um valor natural, porque naturalmente, né, lá da natureza, a natureza que essa natureza que é uma natureza divina, né, que foi formada por Deus, essa coisa toda. Por exemplo, eu tenho o meu corpo, né? Então esse meu corpo é uma propriedade privada. Então a propriedade privada ela tem uma lógica, ela tem uma lógica natural, uma lógica que vem desde lá da natureza.
Isso porque cada um de nós, por exemplo, nós somos donos, né? Cada um é dono de si mesmo. Eu sou dono de mim mesmo, cada um é dono, e assim por diante. No sentido de dono que eu estou falando aqui, não é esse dono de mandar, né? Mas é no sentido de que eu é como se eu fosse uma espécie de posse, né? Eu me apossei com a minha alma, ou qualquer coisa assim, num corpo, né? Apossei a partir, é claro, como é natural, né? Eu já nasci dessa maneira. Não foi bem assim uma escolha, né? Eu já nasci dessa maneira. Então esse corpo que está aqui, eu tenho posse desse corpo. Então esse corpo é uma propriedade privada. É assim que o John Locke inicia essa história da chamada propriedade privada. E aí o que acontece? Segundo ele, as desavenças, né, que lá no estado de natureza, quando elas vinham acontecer, elas vinham acontecer porque havia invasões, por exemplo, de propriedades de terras mesmo, né? Um querendo tomar alguma coisa do outro, né? Então, como não havia regras, não havia nada que pudesse regular essa coisa toda, então foi necessário que houvesse então um contrato social. Então, vocês estão vendo como é que a ideia do contrato social em John Locke é diferente do Hobbes? Aí provê então a ideia do contrato social. O contrato social, então, né, cada um vai passar, né, é como se fosse uma espécie de uma assinatura mesmo. Ela não é uma assinatura assim visível, uma assinatura que cada um vai lá e assina, mas isso é de uma forma racional. Mas cada um vai pegar essa liberdade, né, sua, né, essa liberdade que eu possuo, vou então passar é como se fosse uma responsabilidade para um soberano, a partir de que esse soberano ele possa então ser o responsável por regular, por fazer com que, né, cada indivíduo, né, na sua individualidade, nas suas propriedades, eles possam então assim ter direitos, né, direitos sobre essas propriedades, e que ninguém viole, que ninguém, por exemplo, invada a propriedade de ninguém, que ninguém tome a propriedade de ninguém, porque aquela propriedade ela tem um dono. É como se fosse uma pessoa apossada, por exemplo, do seu corpo. Aqui nós temos uma base muito importante de sustentação da chamada propriedade privada. Então, o que a gente pode compreender aqui dentro desse campo do liberalismo, né, de John Locke, é que é assim: a propriedade privada ela é como se diz assim, uma das bases, né, de sustentação, né, para que a sociedade ela possa inclusive se desenvolver. E é dessa forma mesmo que o capitalismo, né, teve o seu desenvolvimento, e que as propriedades, de modo especial a propriedade privada, ela não possa de maneira nenhuma ser violada, tá? Por isso que para nós, assim, hoje como nós já estamos, né, já vivenciando nesse mundo, né, nesse mundo capitalista, eu tenho assim muito seguro dentro de mim que todas as coisas que eu possuo, né, se eu tenho um celular, se eu tenho meu livro, se eu tenho, né, aqui o meu notebook, se eu tenho o meu tablet, essas coisas elas são consideradas como minhas porque existe algo que regula isso, né, como minhas. E outra coisa, porque eu usei do meu dinheiro, do meu trabalho, que é uma visão muito forte, por exemplo, no John Locke, a questão do trabalho, daquilo que você adquire a partir do seu trabalho, que você trabalhou, você ganhou, você comprou. Então, ele é seu, propriedade sua, propriedade privada. Eu queria só trazer isso aqui para vocês. Num outro momento eu trato um pouco mais, quando eu tratar sobre o neoliberalismo, eu volto novamente, talvez, um pouco mais sobre o John Locke. Mas eu pretendo também falar sobre um grande pensador, que é o Adam Smith, tá? Sobre o liberalismo econômico.
Obrigado por hoje, até uma próxima vez.